Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo de reforma e construção. Meu nome é Sebastião, sou responsável pela SM2E, que é uma empresa de engenharia e construção que atua desde o pequeno reparo a uma reforma mais completa. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma referente a uma etapa já mais para o final da obra, no qual nós vamos iniciar alguns detalhes de acabamento, né? E nessa etapa surgiram algumas dúvidas em relação a medidas, padrões para aquela base que fica embaixo da pia, ou sócolo, né, como dizem aí os arquitetos e engenheiros. Aquela base se chama sócolo, é aquela base que fica embaixo do armário, que dá uma elevada acima do nível do piso. Então, qual foram as dúvidas que surgiram em relação a esse trabalho, né? Medidas padrões em relação à distância, à profundidade que ele vai ficar em relação à parede ao avanço no piso. Uma coisa rápida, né? Qual é essa função dessa base? Qual é a função desse sócolo? A função dele é basicamente elevar o móvel do chão, né? Para que proteja ele da umidade. Às vezes tem proprietários, moradores que gostam de lavar o piso, e você elevando, você acaba protegendo o móvel, a base do móvel, da umidade. E uma outra também é um conforto no dia a dia do uso, né? Então o que acontece? Quando a pessoa tem o móvel, tem a pia e não existe essa base, o que acontece? A distância do pé em relação ao pé do móvel, em relação ao tronco da pessoa com a distância da pia, se torna desconfortável no dia a dia. Então eles criam um recuo para a pessoa ter um pouco mais de conforto. Então nós vamos dar um exemplo aqui. Essa área aqui, pessoal, essa área aqui vai ser a área da cozinha, né? Então você tem a janela, aqui vai ter uma pia, uma bancada que vai ter lava-louça, pia, vira um pouquinho, vai ter o fogão, mais uma bancada livre, e aqui no canto geladeira e torre. Então vamos lá, nós fizemos uma marcação aqui no piso com as medidas já definidas para esse projeto, ok? Então o que acontece? Esse espaço que já existe aqui, ó, então se você pegar dessa base aqui do tijolo até aquela parede, é uma distância reservada para a geladeira e para a torre que vai compor esse conjunto aqui, né? Então, ó, o que foi definido aqui? Essa bancada aqui, ó, essa bancada que vai ficar nesse ponto, então a bancada que vai ficar nessa parede e fecha o L ali, essa parte aqui vai ter 60 centímetros, então, ou seja, a pedra aqui em cima, ela vai ter 60 centímetros. Então ela sai daqui, aí vem tudo com 60, 60, 60. Quando chegar aqui, que vai ser a área da pia, ela já vai aumentar para 70 centímetros. Então essa área aqui, ó, então essa área que vai compor, então aqui, esse pedaço vai compor a pia, e aqui vai compor a lava-louça, ela vai ter 70 centímetros. Mas por que 70 aqui e 60 aqui? Como esse lado vai ter uma lava-louça, em média, a medida dos aparelhos de lavar louça que a gente estava consultando, tem 65 centímetros, de 60 a 65 centímetros de profundidade. Então nós estamos considerando que compre-se uma lava-louça de 65, então você vai ter um avanço de pedra de mais ou menos 5 centímetros. Então a lava-louça ela vai ficar em cima da base e ao mesmo tempo totalmente encoberta pela borda da pedra, né, do granito da bancada. Então vamos voltar um pouquinho aqui, um pouquinho para a base, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, ó, essa base aqui, ó, essa é a marcação que nós fizemos. Essa marcação está dando 50 centímetros. Então, se você for ver na referência do tijolo, 50 centímetros.
A bancada em si, ela vai vir com 60 centímetros, ok? Aí você questiona, pô, Sebastião, mas vai ter um recuo de 10 centímetros? Nós estamos considerando o seguinte, consultando internet, outros vídeos, né, que eu costumo fazer bastante, o pessoal indica entre 10 e 7 centímetros, ou seja, 7 centímetros de recuo ou no máximo 10 centímetros de recuo. Aqui nós estamos com 10 centímetros, porque nós estamos considerando que aqui nesse pedacinho ainda vai vir o rodapé de granito, que dá em média 2 centímetros. Então nós vamos ficar com um recuo de no máximo 8 centímetros, ok? Então, ó, 50 mais 2 centímetros de pedra, 52. Então nós vamos chegar com 60, vai ter aí uns 8 centímetros de recuo. Tá? Estou considerando um recuo bom, porque em um outro imóvel que nós fizemos com 5 centímetros de recuo, eu acho desconfortável. Então 8 centímetros eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então é o seguinte, ó, então nós já fizemos a marcação aqui, para o pessoal depois da alvenaria vir fazendo. Como é que nós vamos fazer esse recuo? Então essa parte aqui nós temos com 60, ok? E essa parte aqui nós estamos com 70, ó. Se você for ver, ó, a base aqui, ó, em cima do bloco, 60 centímetros. A bancada, a ideia é vir com 70, mais 10. E aí eu vou ter mais 2 de pedra aqui, né, de rodapé. E então 62 de base, com 8 de recuo. Pode ser que quando a gente vá fazer a pedra, essa lava-louça já esteja disponível aqui no local. Então, se for possível, nós reduzimos o tamanho da bancada, porque quanto maior a bancada, maior o custo. Então pode ser que a gente, em vez de fazer uma bancada com 70, a gente faça ela com 58, 68 ou até um pouco menor, tá bom? Mas quem vai definir mesmo se a lava-louça já estiver aqui no local. Então, pessoal, essas são as medidas que nós definimos. Aqui, como nós temos a porta, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um recuo do batente aqui, 12 centímetros para dentro. 12 centímetros porque a ideia é colocar uma moldura aqui nessa porta, colocar uma moldura de 10 centímetros. Aqui, ó, nós temos 12 centímetros, então nós consideramos esse mesmo recuo de 12, nós consideramos aqui, porque aqui, ó, então nós vamos ter a moldura de 10, que vai vir aqui, e mais 2 centímetros é a espessura da pedra, que aqui a bancada vai ter um pé, então o pé vai ficar mais ou menos aqui. Então eu tenho 10 de moldura, mais 2 de pedra de granito que vai encostar na base, ok? Então é o seguinte, ó, então nós já estamos definidas as medidas, né? Então ela vem aqui com 60, aí vai até o limite da bancada da pia, que vai ter 70 de avanço, né? Então 50 de avanço e ali 60 de avanço. Então nós já definimos as medidas. Como nós vamos fazer essa base agora? Muita gente define fazer a base na própria marcenaria ou ela mesma de granito. Mas como de marcenaria? Então, quando o marceneiro vem instalar o móvel, o que ele faz? Ele traz uns complementos de madeira e ele faz uns pezinhos fechando toda essa área. Então, em vez de você fazer alvenaria, o próprio marceneiro, ele faz esse fechamento, essa base, ele faz ele com madeira. E depois, quando o pessoal vem fazer o granito, ele reveste essa madeira com o granito. Então, a função estética fica a mesma e o suporte, a proteção, a elevação do móvel também fica a mesma. Eu, particularmente, não gosto de fazer essa parte com madeira, porque como você está mexendo com uma área que é molhada, cozinha, lavanderia, por mais que você tenha cuidado, você em algum momento vai ter uma água no chão ali, ou por uma higienização da área da cozinha, ou então até por um vazamento
de sifão, um vazamento da própria pia, ele passe pela pia, pelo balcão, desça até o piso e essa água vai ficar represada lá dentro da base, lá dentro do sócolo. Então, água represada encostando em madeira, então já sabe que vai estragar, né? Então aqui nós optamos por fazer o fechamento com tijolinho, né? Ou seja, com alvenaria. Então essa base nossa aqui, nós optamos por deixar ela com 10 centímetros de altura. Então a altura vai ser de 10 centímetros. Com isso nós vamos utilizar o próprio tijolinho, tá vendo? Esse tijolinho aqui, a altura dele já é de 10 centímetros, ó. Então essa vai ser a altura da base, 10 centímetros, ok? Na realidade ela vai ficar com uns 11 centímetros, ou no máximo 11,5, olha só, 10 centímetros, tá vendo? Ela vai ficar com 11,5, porque depois que nós fizermos a base, o azulejista ele vai revestir a parte superior da base para que fique uma área mais higienizada, né? Então o móvel depois vai assentar aqui em cima. Se você deixar uma área muito rústica, muito bruta, de repente não se torna tão higiênico. Então nós vamos revestir com o próprio revestimento que vai aqui no piso, ela vai revestir essa parte superior. E aqui na frente ele não vai colocar o revestimento, porque o pessoal do granito vai colocar o granito aqui para fazer o rodapé a toda a volta, tá vendo? Então ele vai fazer o rodapézinho a toda a volta até chegar naquele ponto. Então vamos lá, voltando aqui na base. Então nós definimos já medidas, definimos qual material utilizar. Nós vamos utilizar o tijolinho, porque ele já vai dar um limitador de altura, e por ser um material barato e prático, né? Então nós vamos, o pedreiro ele vai fazer todo esse contorno aqui da linha que nós fizemos, ó. Vai fazer todo esse contorno aqui, ok? Na base. Olha só, tá vendo? Um detalhe, tá? Só para alertar. Então nós fizemos aqui, essa linha tá como uns 60 centímetros, né? Que é a distância. Então ele tem que colocar esse tijolinho não para fora da linha, senão você já vai aumentar aí mais 5 centímetros. Tem que vir para dentro da linha aqui, ó. Ok? Então o limite do tijolinho é na parte interna da linha. Aqui é a mesma coisa. Ele vai vir aqui a mesma coisa. Ok? Então vamos considerar que ele já fechou toda essa área, já preencheu todo esse espacinho. Eu vou até pegar aqui mais uns tijolinhos só para mostrar. Então pessoal, a ideia é ficar assim, ó, tá? Então vai fazer assim. Estou mostrando bem prático só para a pessoa. Eu não vou colocar um aqui porque não vai dar. Então a ideia é fazer isso aqui, ó. Certo? Então você vai fazer todo esse caminho. Aqui é a mesma coisa, beleza. Então nós vamos ter esse espaço vazio. Então depois que ele assentar os tijolinhos, vai ficar esse espaço vazio aqui, ó. Tá? Todo esse espaço aqui, todo o espaço entre o tijolinho e a parede, ele vai ficar vazio. E para reduzir o custo, nós optamos por preencher esse espaço com o entulho da própria obra. Olha só. Então nós temos entulho aqui, ó, que nós iríamos fazer o descarte através de caçamba. Então nós vamos utilizar esse entulho, parte dele, como lá tem bastante. Eu acredito que não essa área aqui preencha toda essa área e ainda acabe sobrando entulho. Então nós vamos utilizar aquele entulho para preencher esse espaço, tá? Pode ser que aquele entulho se torne pouco, porque nós vamos fazer essa daqui, né? Essa base. Nós temos mais duas bases aqui fora também. Então aqui é a área da cozinha, só para vocês entenderem. Aqui é a sala, vai ser uma cozinha integrada, né? Um ambiente integrado. E aqui é a cozinha. Então aqui vai ser a base da cozinha. Aqui, ó, se vocês conseguem ver, aqui o entulho está aqui, mas aqui vai ter mais uma base, que vai ser correspondente à churrasqueira, que aqui vai ter uma churrasqueira. E aqui tem mais uma também. Aqui vai ser uma base para a bancada da lavanderia.
Então aqui vai ter uma bancada que vai atender um tanque, o tanque e uma lavar-roupas. Então essa vai ser a área da lavanderia. Então aqui, ó, aqui respeitou a mesma medida. Então aqui a gente tem 50 centímetros, percorre todos os 50 centímetros, encosta lá. Aqui, ó, nós optamos por deixar do final aqui da parede, ó, do batente, nós deixamos 6 centímetros. Por que 6 centímetros? Porque aqui não vai ter guarnição, aqui vai ser um acabamento com quina 45 graus. Então aqui não vai ter guarnição. E aí nós deixamos 6 centímetros, que é para poder ter a pedra e ter mais 2 centímetros de espaço aqui, ok? Então, pessoal, esse vídeo foi mais para tentar dar um suporte nessa ideia aí do sócolo, né, da base para a bancada de cozinha ou lavanderia ou área gourmet, né? Então eu espero que esse vídeo ajude, né, a orientar, né? O legal é que você, quando for definir essa questão de bancada, base, esse sócolo, você tenha em mãos as medidas dos eletrodomésticos, né? Então aqui a gente já está usando essa referência aqui de 50, 60, 60, 70, porque nós já temos as medidas dos eletrodomésticos, né? Então temos a medida do fogão, temos a medida da lava-louças. Então essas medidas são as referências para você definir a sua bancada, a sua base, tá? Então, pessoal, como eu já falei anteriormente, nós trabalhamos com reparos, reformas em geral, atendemos empresas, condomínios e residências. Agradeço por terem assistido todo o nosso vídeo e, se puder, deixe lá um comentário, um joinha, um like e se inscrevam quem não tiver inscrito ainda, porque vai nos ajudar aí a ter uma noção se os nossos vídeos estão servindo para alguém. Tá bom, pessoal? Nosso contato é o 11 99184 1819. Vá lá com Silvia ou Sebastião. Um abraço a todos.